Vamos voltar e dessa vez vamos já entrar diretamente para o tema bíblico, ainda em caráter de ensino e não em caráter de pregação. Não é o mais fácil de se fazer, mas como estamos em uma proposta diferenciada, uma proposta especial, nós vamos continuar assim o fazendo. Ontem nós perguntamos se a igreja deixou de existir com o propósito de ser igreja. E a resposta foi naturalmente que não. Estamos vivendo diversas possibilidades, diversos modelos, mas se percebe que há pessoas em meio à coletividade que entendem e abraçam a missão, e não são poucas. Às vezes a gente entra meio que numa crise depressiva de Elias, de achar que somos sozinhos, que todo mundo está sem rumos, que não está fazendo o que tem que ser feito, e que só nós estamos fazendo, mas depois percebe-se que a ação de Deus está trabalhando fortemente com a sua igreja, com os seus membros, fortemente Deus tem trabalhado e ajudado nisso. Eu queria, para esse tema de hoje, usar uma passagem básica. Eu queria pedir ao pessoal da produção para me ajudar, o passador por alguma razão, ok, deu, ok. Eu queria usar com vocês esse texto básico de Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, mostra como a igreja vivia. E, basicamente, eu posso dizer que aqui vivemos a experiência da igreja dos sonhos de Deus. Atos, capítulo 2. Principalmente do verso 42 a 47, mostra que aqui nós vivemos a igreja dos sonhos de Deus. Vamos lá para esse texto. Atos 2, 42 a 47. Diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então, essa é a proposta do Evangelho também para nós. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em todo membro, em toda alma, em todo ser humano que pertencia a essa igreja, havia temor. E muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. Coisas extraordinárias, milagres, muitas maravilhas se faziam entre os apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Nós vamos explorar muito isso nas 17 horas, na palestra das 17 horas de hoje. Tinham tudo em comum, a ponto de venderem as suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo a necessidade. Eu fico pensando como isso pode acontecer hoje. Mas essa é uma realidade inegável e inquestionável. Eles perseveravam unânimes todos os dias no templo, partindo o pão de casa em casa, comiam juntos, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor ia acrescentando à igreja aqueles que iam sendo salvos. Queridos, tem muito que estudar esse texto, temos muito que gastar tempo, que pensar, já que esta é uma igreja de fato desejada, de fato do sonho de Deus. Eu quero destacar 5 elementos básicos dessa igreja. 5 elementos básicos dessa igreja. O primeiro deles, ensino dos apóstolos.
Isso aqui não era um discipulado de mera reprodução de doutrina. A base deles era muito bem clara. Os apóstolos se prendiam na essência bíblica e colocavam para as pessoas como um estilo de vida. Não era apenas um ensino teórico, era um discipulado de forma prática, de forma real. Os apóstolos faziam com os demais aquilo que o Senhor Jesus fizera com eles. Havia o ensino, havia o contato, havia o acompanhamento, havia o monitoramento. Nenhum crente era desafiado a andar sozinho na nova fé que abraçara. A segunda característica diz que eles vendiam tudo e tinham tudo em comum. Um se preocupava com a necessidade do outro. E esse senso de comunidade fazia com que as pessoas participassem em si, se acompanhassem, se monitorassem, se abraçassem. Eles sorriam com os que sofriam e choravam com os que sofriam e sorriam com os que estavam alegres. Então, havia uma preocupação com o novo crente, e quando eu falo com o novo crente, eu falo que é porque a igreja estava crescendo a ponto de se converterem 3.000 pessoas em um só dia. Mas quando eu falo de um novo crente, eu não estou dizendo que eles faziam um processo seletivo e diziam: olha, você já é um cristão há muito tempo, então com você nós não nos preocupamos, nós vamos nos preocupar agora só com quem se batizou. Não. O novo, embora alguém desconhecido, rapidamente se tornava conhecido deles. A terceira característica fala da celebração. Queridos, nós precisamos trabalhar e precisamos investir na qualidade de celebração do nosso culto. Hoje à tarde nós vamos falar muito disso. Muito disso. Mas, queridos, eu já posso adiantar. Talvez a gente tenha que repensar a nossa estrutura de culto aqui. Porque, embora o momento da arca me pareceu ser algo indispensável para a nossa liturgia, e que faz muito bem, pelo que eu percebi, e Deus seja louvado, eu gosto disso. Mas nós precisamos ter louvor antes da pregação. Precisamos que se crie um clima de adoração que envolva a todos, para que o pregador possa entrar. E diferentemente de mim, que vim hoje fazer uma palestra, para que o pregador possa entrar, possa abrir a Bíblia e ir para o texto bíblico e alimentar as pessoas. E a música tem esse poder de preparar, de promover uma solenidade, um desejo. Eu tenho um amigo pregador que ele disse assim para mim uma vez: eu sempre começo as minhas mensagens contando uma piadinha. A estratégia é a seguinte: eu faço o povo rir comigo, para depois eles chorarem comigo. Falei, entendi. E aí ele foi pregar em um desses cultos que nós preparamos, lá na igreja do Belém, em São Paulo. E eu chamei, ele sentou comigo no primeiro banco. O ministério, houveram os anúncios, houve toda a liturgia à tarde, vamos trabalhar isso aqui, houve toda a liturgia. Aí chegou, o ministério de louvor estava cantando 3 músicas, uma música mais cheia, uma música mais animada, uma música mais solene, uma música extremamente reverente para entrar a mensagem. E eu sentado com ele no primeiro banco, eu coloquei o braço no ombro dele e falei assim:
me deixa orar com você agora. Me deixa orar contigo agora. E eu coloquei a mão e orei com ele. E ele falou assim para mim: oi, obrigado pela assessoria. E eu olhei para ele e botei a mão no ombro dele, eu abracei e disse assim: Senhor, usa-o agora, Senhor, para alimentar o nosso povo. E dei um abraço apertado nele e falei: vai lá, em nome de Jesus, faça a diferença, permita ser usado por Deus. Aí ele subiu, assumiu a posição da pregação, depois olhou para mim, encontrou o meu rosto ali e falou assim: não tem outra coisa a não ser abrir a Bíblia agora, eu não posso nem fazer o povo rir agora, porque o povo está preparado para ser alimentado pela Bíblia. Eu quero unir comunhão, comunidade, a necessidade dessa comunidade e de celebração com um testemunho que eu quero colocar para vocês agora. Eu quero pedir à produção para soltar esse testemunho. E eu queria que você prestasse atenção, que você observasse e você entendesse a sincronia dessas duas coisas. Sou comissária de voo há 12 anos e devido a uma escala apertada, onde o sono e a alimentação ficam comprometidos, eu desenvolvi numa turbulência, desenvolvi uma síndrome do pânico. Eu fui afastada temporariamente e imediatamente eu busquei ajuda espiritual. Eu entrei em contato com um amigo meu de infância, que é pastor, e o mesmo entrou em contato com o pastor aqui de São Paulo, o qual me mandou um e-mail e a princípio eu não quis responder porque eu fiquei preocupada com o sábado. Minha escala, a gente não tem dias, a gente trabalha de segunda a segunda, então eu rejeitei a visita dele a princípio. Mas devido aos problemas que eu estava tendo, eu resolvi entrar em contato com ele, aceitei a visita e nós conversamos muito sobre a fé. E eu perguntei imediatamente para ele sobre o sábado e ele me disse: esquece o sábado. Depois de umas 4 semanas de visitas, eu aceitei um convite dele para um momento de louvor e adoração e vim até a igreja e me encantei com os louvores, com as pessoas, fui muito bem recebida. E logo após o culto eu fui para um discipulado para principiantes, onde eu aprendi muitas coisas. Cada sábado a gente frequentava o discipulado e eu contava durante a semana os dias para chegar o próximo sábado. A cada sábado a Rosa passava o dia conosco. Após o culto, nós íamos à minha casa, almoçávamos e ficávamos a tarde toda conversando. Um dia eu e meu esposo estávamos indo levá-la até a sua casa e ela me perguntou: Deise, aonde você compra suas roupas? Aí eu disse: por quê? Ela falou: porque eu tenho notado que na igreja as mulheres usam saias, vestidos, e eu não tenho roupa assim, eu gostaria de comprar algumas. Ali eu percebi que a Rosa já pertencia à nossa comunidade e passava então a se comportar como membro dela. Adorar a Deus me transformava e esperar cada sábado passou a ser parte da minha vida. Participando do discipulado, eu recebi informações que me levavam a pensar em um compromisso com Cristo. Finalmente eu decidi pelo batismo e ontem, 4 de junho de 2011, eu fui batizada. Foi a minha resposta ao convite do Evangelho. Eu não tenho mais medo de perder meu emprego por causa dos mandamentos de Deus. Deus tem cuidado de mim e estar comprometida com Ele passou a ser prioridade em minha vida. Eu gosto desse testemunho porque ele me mostra o que é alguém ser cuidado. Ele me mostra o que é alguém ser pastoreado. A princípio, ela não queria contato com o Evangelho. Ela falou: eu sou funcionária da Gol, faço escalas, viajo o tempo todo. Como é que eu vou agora me unir a uma igreja que guarda o sábado? Eu não quero isso, eu só vou perder meu emprego. Mas quando ela foi visitada, ela falou: me fala do sábado, me fala do sábado. E eu disse para ela: por que você está preocupado com isso? Esquece isso, isso não é importante agora.
Vamos falar de Jesus, vamos falar do Senhor do sábado, Ele é mais importante que o sábado. E foram 4 ou 5 visitas para ela. E ela dizia, me deixa ir para a adoração, me deixa participar. A princípio ela temia esse convite, porque isso poderia dizer, você vai se tornar membro dessa comunidade, ela não queria. Mas agora ela diz, me deixa ir para a adoração. E ela veio para a adoração, e ela foi abraçada. Às vezes as pessoas entram na nossa igreja e saem sem ser percebidas. Ela foi abraçada e ela foi inserida ali. E eu não estou falando de uma igreja tão pequena, eu estou falando de 400 membros. O momento de louvor criava oportunidade para ela se sentir na presença de Deus, e quando a Bíblia posteriormente era aberta, ela assimilava aquilo com extremamente carência. Quando terminava o culto, ela não ia para a casa dela, morava sozinha. Ela ia para a casa dos irmãos, ela ia para a casa dos novos amigos. E muitas vezes ali, eu como pastor, precisava sair para visitação, para comissões, e ela ficava em casa, conversando. Às vezes eu chegava em casa às 7 da noite e ela estava lá. Eu morava na zona leste de São Paulo, morava na zona sul. Eram quase 2 horas para cruzar aquilo. Às 8 da noite a gente colocava ela no carro e ia levar para a casa dela. E ela dizia, eu tenho roupas impróprias, tenho roupas que não me cobrem, que não me vestem decentemente, eu quero roupas agora que me cubra melhor, que me coloque de forma mais decente. Ali a gente percebeu que ela já estava querendo se comportar de forma diferente. E é interessante ela dizer, hoje eu não tenho mais medo de perder o meu emprego para me posicionar do lado do Evangelho. E posso dizer uma coisa? Perdeu mesmo. A companhia aérea chamou e disse, se você não pode viajar no sábado, eu lamento. Mas para a igreja ser igreja, e ser como era em Atos 2, nós precisamos viver essa experiência de nos interessarmos pelas pessoas, amarmos as pessoas. Os problemas delas precisam ser os nossos problemas, as alegrias delas precisam ser as nossas alegrias. Celebrações para ela, nós celebramos juntos. Momentos de dor, elas não se sentem sozinhas. Então percebam que a igreja do sonho de Deus, ela não é aquilo que acontece apenas nas reuniões sabáticas ou semanais que possa acontecer. É algo um pouco mais, é além das paredes. Eles cuidavam das necessidades das pessoas. Eu posso ver que haviam ministérios, eles tinham ministérios de serviços, e não era só assistencialismo, era em todas as áreas. E o evangelismo deles era necessariamente intencional. Eles buscavam as pessoas com a intenção de evangelizar essas pessoas. Em uma certa cidade que fui morar, nós tínhamos no prédio um porteiro que era assim, muito observador. E ele não só observava, como ele falava. Eu dizia, meu Deus, eu tenho que ter cuidado com esse porteiro, porque ele diz para mim dos outros o que eu não perguntei. E uma vez eu cheguei em casa, estava lá um caminhão da Graneiro lá.
na porta da casa. Ok. O caminhão estava descarregando, transportadora. Eu estou subindo a portaria, ele olhou para mim e falou assim: pastor, vai ter um novo vizinho aí para o senhor. Eu fiquei pensando, eu te perguntei. Vai ser o seu vizinho lá de porta, um juiz federal. Falei, tá bom. Peguei o elevador e fiquei pensando, por que ele está me falando que eu vou ter um novo vizinho, que é um juiz federal? Qual a importância disso para mim? Depois eu concluí. Quem sabe Deus está dizendo que eu tenho que me aproximar dele e cuidar dele, e pastoreá-lo. E quando eu saí no hall do nosso apartamento, eu morava no 201, ele morava no 202, ele estava indo morar no 202, quando eu saí ali, ele estava lá de pé, eu percebi que era o proprietário da mudança, ele só olhou para mim e fez assim, eu falei, ok, entrei para o meu apartamento, sentei e comecei a me perguntar, o que eu faço para aproximar desse homem, o que eu faço para evangelizar esse homem, o que eu faço para pastoreá-lo. Eu disse, eu tenho que me aproximar dele. Mas ele era muito fechado, ele era inacessível. A gente se encontrava com frequência no elevador, ele olhava para mim, baixava a cabeça, eu dizia bom dia, ele fazia assim. Eu falei, como é que eu vou ter acesso a esse homem? Mas eu percebi que ele tinha um casalzinho na mesma idade das minhas filhas. E que todos os dias, por volta das 7 da manhã, ele saía para levar os filhos na escola, e era o mesmo horário que eu também estava saindo para levar as minhas. E entrávamos, geralmente, nós dois, com os nossos 4 filhos dentro do elevador. E do segundo andar onde morávamos, para o subsolo, onde ficava a garagem dos nossos carros, demorava mais ou menos uns 47 minutos para fazer esse percurso. Bom, não era isso, mas era o que eu sentia, ficar ali dentro de um elevador de 1 metro quadrado, olhando para um homem, ele olhando para mim, com as nossas crianças ali, e aquele tempo era interminável. Mal respirávamos, e nem tinha pandemia, né? Mas eu percebi que as crianças conversavam, trocavam ideia, trocavam figurinhas, elas se amavam, elas... É por isso que Jesus disse que nós temos que ser como as crianças. As crianças interagiam, nós adultos naquela formalidade, mas as crianças interagindo. E porque as crianças conversavam, às vezes nós também começávamos a conversar. Ele tinha um cachorrinho, e sempre que ele abria a porta, o cachorrinho latia. Eu comecei a usar isso. Levantava, tomávamos café, juntávamos ali na sala e fazíamos o cultinho com as crianças antes dela ir para a escola. Às vezes as crianças diziam, pai, vamos, estamos prontos. E eu falava, não, espera. Mas pai, vamos chegar atrasado. E eu, espera. Quando o cachorro latia, eu dizia, vamos. Porque era a oportunidade que eu tinha de estar junto com ele no elevador. E às vezes, ele segurava um pouco assim a porta do elevador para mim, dizendo, já que você tem que ir, vem. E às vezes eu segurava para ele a porta. E começamos a ter esse contato informal. Um dia eu passei uma tremenda vergonha. Eu morava bem em frente da principal igreja da cidade e o padre tocava o sino todo dia muito cedo. E um dia eu tinha chegado tarde de viagem e acordei com aquele sino tocando. E na hora do culto a minha esposa falou assim, você está mal-humorado? Eu falei, tô, é o vigarista desse padre que fica tocando esse sino aí logo muito cedo. Aí minha esposa falou, ok. Aí terminou o culto, o cachorro latiu, deu sinal, eu falei, vamos gente. Entramos no elevador, ele, já com uma certa abertura, falou assim para mim, bom dia, tudo bem? Aí a minha filha pequena respondeu, ele não está bem não, por causa do vigarista do padre que toca o sino. Eu fiquei com tanta vergonha,
E ele viu a minha vergonha e falou, relaxa, criança faz isso mesmo. Mas isso começou a haver abertura entre a gente. Um dia eu observei na garagem a placa do carro dele. E estava lá o nome da cidade, Juiz de Fora. E eu olhei para ele e falei assim, o seu carro é de Juiz de Fora. Você veio de lá? Ele falou, não, eu morei lá, tem minha família lá e de vez em quando eu volto lá. Eu falei, eu também morei em Juiz de Fora. Ele falou, sério? Eu falei, sério. Ele, onde? Eu, bem próximo daquele viaduto que fica do Correio Central. Ele falou, que legal. Eu só não disse para ele que eu morei lá 30 dias enquanto eu trabalhava numas férias para conseguir dinheiro para voltar para o colégio, né? Mas já éramos agora, já morávamos juntos. E as coisas iam se aproximando entre nós. Eu detesto terno. Mas ele saía todo dia de terno para levar as filhas para a escola, os filhos para a escola e depois de trabalhar, supostamente. Eu passei a trabalhar de terno. E o povo lá no escritório olhava para mim assim, né? Falava, gente, mas nós éramos iguais, para que houvesse aproximação. Um dia, para minha tristeza, ele saiu do elevador, do apartamento dele, e não estava de terno, estava com tênis, bermuda e uma camiseta de uma academia. Fórmula. E eu olhei para ele e falei assim, uai, vizinho, o que está acontecendo? Ele falou, rapaz, eu fico sempre por conta de computador, sempre por conta de estudos, e eu estou precisando de cuidar da minha saúde, eu tenho que ir para a academia. Eu falei, eu também, a minha vida é igual no computador. Eu falei, e você trabalha em quê? Ele falou, sou servidor público. Eu falei, ah, tá. O porteiro já tinha me falado que ele era. Sou servidor público. Eu falei, ok. Ele falou, e você? Eu falei, eu trabalho numa associação. Tem tanta coisa lá na associação, tem jurídico, tem assistente social, tem liderança jovem, eu trabalho numa associação. Ok. Estávamos criando um relacionamento legal. Um dia nós estávamos juntos no elevador, as coisas aconteciam no elevador. Quando nós entramos no elevador, saindo do segundo andar para o subsolo, onde ficavam carros, no térreo, o porteiro estava esperando o elevador. O elevador parou, abriu a porta, o porteiro olhou para mim e falou assim, bom dia, pastor. Ele olhou para mim e falou, você é pastor? Eu falei, esse porteiro eu vou falar, viu? Me desgraça a minha vida. Você é pastor? Ele falou, eu falei, sim. Ele falou, mas você não disse que trabalhava na associação? Associação de igrejas. Lá tem escolas, departamento de educação, liderança disso, liderança daquilo, fui explicando para ele. Mas nós já tínhamos contato que isso não fazia separação. Porque você já imaginou se logo no primeiro contato ele me perguntasse, o que você faz? E eu dissesse, eu sou pastor, ainda mais chamado de Valdomiro. Isso ia dar certo? Ele ia falar assim, olha, não estou falando de ninguém não, estou falando do meu nome, Valdomiro. Mas isso não ia dar certo, gente. Mas agora, quando ele ficou sabendo que eu era pastor, já havia uma aproximação entre nós. Eu fui ao médico, estava com muitas dores na coluna. E o médico falou assim, olha, vai naquela clínica e faz esses exames aqui e traga para mim, eu sei o que você está precisando, eu sei, mas faz esses exames. E eu peguei aqui o papel, fiquei olhando, e ele falou, faça na clínica X. E eu disse, mas eu não posso fazer na AutoCapt, que é essa outra clínica aqui? Ele falou, pode, ela é tão boa quanto essa, mas me diga, por que você quer fazer na AutoCapt? Eu falei, porque eu sou adventista e a AutoCapt é de adventista, eu quero fazer numa clínica de alguém que é da minha igreja, porque eu conheço, é mais fácil. O médico falou assim para mim, você é adventista? Eu falei, sim. Ele tirou o pedido de exame da minha mão e falou assim, você não precisa fazer esses exames aqui não, você precisa fazer o que a sua igreja manda, que é exercício físico.
Eu fui tão desapontado para casa, sabe? E a minha esposa falou, fez lá os exames? Eu falei, não precisa de exame não, eu vou para a academia. E comecei a procurar academia. E o meu orçamento não dava para ir para a Fórmula, porque a Fórmula era uma academia muito cara. No segundo dia que eu vi o meu vizinho saindo com o uniforme da Fórmula, eu falei para minha esposa, já defini a minha academia. Eu vou para a Fórmula. Ela falou, mas a Fórmula não é a mais cara. Eu falei assim, tem que ajustar o orçamento. Eu preciso estar na Fórmula. E falei para ele, vizinho, quando que você vai? Qual é o horário? Ele falou, eu vou 7 da manhã, deixo as crianças na escola, e de lá eu vou para a academia, faço meu exercício, volto, tomo banho, o dia é produtivo. Foi a minha rotina que passou a ser. E no meu primeiro dia na academia, o camarada que foi me instruir, preparou, me orientou, e disse assim, comece naquela esteira ali. E eu vi o meu vizinho numa bicicleta lá do lado. Eu falei, mas eu não posso ir para aquela bicicleta lá, ficar lá? Pode. Eu fui lá, sentei na bicicleta ao lado dele, falei, olha aí, vizinho, o instrutor mandou vir aqui ficar do seu lado, ficar te vigiando aqui. E nós somos nos aproximando, e nós somos criando uma relação de amigos. Um dia eu cheguei em casa e tinha um caminhão da Graneiro lá. E eu olhei para o porteiro e falei, o que está acontecendo? E ele falou, seu vizinho está indo embora. Seu vizinho está indo embora. E eu subi e fui direto no apartamento dele. Falei, o que está acontecendo? Ele falou, transferido. Justiça Federal está me solicitando em outro lugar. Eu fui na minha casa e quando eu cheguei lá, a esposa dele estava sentada no sofá, ao lado da minha esposa, conversando e as lágrimas caindo. E ela dizia, nós somos tão amigos, fez tão bem, e agora nós estamos indo embora. Eu peguei um livro, Vida de Jesus, de Ellen White, papel couché muito chique, fiz uma dedicatória para ele, entreguei para ele. Falei para ele, eu não pude ter tempo para falar tudo da minha fé, mas leve esse livro. Encontre tempo e use esse livro. E ele pegou, e a última imagem que eu tenho dele é com aquele livro apertado no peito, enquanto os homens tiravam os móveis da sua casa. Eu nunca mais o vi, mas francamente, eu gostaria de um dia encontrá-lo no reino de Deus. A ação de evangelismo de Atos 2 era intencional. E eu queria terminar essa mensagem dessa manhã pedindo para você começar a pensar em relacionamentos intencionais. E começar a pedir que Deus te use. Começar a dizer, Deus, eu estou cansado desse cristianismo de consumo a cada sábado. Ontem eu vi o Rashid vestir essa camisa. E eu fui surpreendido quando ele falou assim, eu tenho uma dessa para você. E eu quis vir com essa camisa aqui hoje. Quero salvar um. Gostaria você de ser um instrumento nas mãos de Deus e salvar um? Gostaria você de ser usado por Deus? Gostaria você de dizer, Senhor, chega, eu estou cansado dessa mesmice, agora eu quero ser um discípulo. Gostaria você de viver a experiência de Atos 2?